Bom dia a todos! Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre LGPD e eu gostaria até, antes de começar a nossa apresentação, nossa palestra, eu gostaria de agradecer aqui o pessoal do evento do CICED, principalmente na pessoa do professor Antônio Carlos Roxo. Gostaria de agradecer também aos meus, e inclusive é uma honra estar aqui com os meus sócios, Dr. Rubens Leite, doutora Flávia de Castro, que logo vai estar aqui, vão estar aqui debatendo conosco sobre esse importante tema da LGPD. E também gostaria de agradecer a vocês, alunos, que nos presenteiam aí neste evento, e espero que hoje a gente possa sair daqui com uma pontinha de conhecimento com relação ao LGPD. Preparei um conteúdo muito bem prático, muita coisa para falar, né? O LGPD é um tema tão atual, tão recente, tão em evidência nos dias de hoje, mas nós preparamos algo aqui bem especial para que vocês consigam assimilar esse conteúdo e ter aí sucesso nas carreiras de vocês, tá? Eu vou começar com a nossa apresentação. Não sei se já está aí na tela para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a aplicação das penalidades com base na LGPD. A gente vai trazer uma análise aqui jurisprudencial e regulamentar. De quebra, a gente vai falar também sobre a GDPR, que foi o modelo, a LGPD europeia, que foi o modelo para que nós pudéssemos criar a nossa própria legislação. Então, eu quero trazer esse conteúdo também. Nós vamos fazer um conteúdo, pessoal, hoje, nós vamos trazer um conteúdo, a gente vai fazer um overview da LGPD, porque não basta a gente saber as penalidades ou a análise jurisprudencial, acho que a gente precisa entender um pouco de alguns conceitos, para que a gente, além dos conceitos, né, algumas fases de implementação da legislação, eu acho importante isso para que a gente possa entender realmente como que uma empresa pode ser punida, como que as agências nacional de proteção, a Agência Nacional de Proteção de Dados, como que está sendo entendido isso na forma regulamentar. Então, nós vamos trazer esse conteúdo para que vocês compreendam. A gente vai fazer um review entre essas duas partes, tá? Aqui está um pouco do meu currículo, da minha experiência, né? Tenho MBA em Direito Empresarial pela GV, também me especializei em Direito Empresarial, em Direito Processual Civil e implementação agora com a vinda da LGPD, né? Também estou aí nesse caminho da loucura, da loucura saudável da LGPD e estamos aí. Sou sócio do escritório RGL Advogados, aqui também tem alguns destaques nossos, esse conteúdo também está no nosso site, tá? Se vocês puderem, a hora que vocês quiserem dar uma olhada lá. Apresentando só um panorama rápido aqui de um pouco sobre o que é o escritório, né? Hoje eu trabalho aqui no escritório RGL Advogados. Nós somos um escritório multidisciplinar, a gente oferece soluções full service para as empresas no mercado corporativo internacional e nacional. E o nosso objetivo é ser um agente decisivo na inteligência do negócio do cliente, né? Acho que é a nossa principal essência. Também está essa informação no nosso site, se você puder visitar lá, RGL Advogados, tá? Tem as nossas áreas de atuação também, fiz aqui um panorama bem geral, as principais áreas que o escritório atua. A gente destaca aí bastante o departamento de compliance, o departamento trabalhista, o departamento de proteção de dados, o departamento de direito societário, contencioso de arbitragem, que resolve a maioria dos problemas hoje em dia, né, de uma forma muito mais rápida, segura e eficiente, e todas as principais outras áreas que nós atuamos, tá? Bom, hoje, qual que vai ser o nosso conteúdo aqui? A gente vai falar um pouco, primeiro, a gente vai falar um pouco de quebra de paradigmas com relação à LGPD. Acho bem interessante isso, porque a gente precisa desprender um pouco, né, daquilo que a gente, enfim, às vezes a gente imagina, ou um conceito eventualmente até errado que as pessoas têm sobre a lei. Eu separei 3 principais destaques aqui para mostrar para vocês. A gente fala um pouco de consentimento, as categorias, né, suas principais peculiaridades. A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre dado pessoal e dado sensível. A gente vai demonstrar aqui os 10 principais ou essenciais princípios da LGPD. Vamos falar sobre agentes de tratamento, tá? E aqui a gente vai trazer o conteúdo regulamentar, a gente vai trazer algumas guidelines da GDPR para que vocês possam
ter esse conhecimento, é muito importante esse ponto. Muita gente erra com relação à classificação dos agentes de tratamento. A gente vai trazer um pouco do conceito de implementação da LGPD na prática, né? Muito se fala, você tem que se enquadrar, a empresa precisa se enquadrar na LGPD, e a gente às vezes não sabe como isso funciona na prática. A gente vai trazer um pouco desse conteúdo. A gente vai falar sobre as penalidades, né? E aí tudo conteúdo de jurisprudências. E aí eu tenho um jogo no final que nós vamos aqui fazer, um jogo para a família. Hoje a gente vai trazer um jogo de tabuleiro de LGPD. Então a gente vai disponibilizar depois para vocês. É um jogo muito bom para você fazer com todo mundo da sua família. E aí você vai ficar craque no assunto da LGPD, tá? Vamos começando aqui. A gente vai falar um pouco agora sobre a quebra de paradigmas, tá? Eu quero que esse aqui é um momento de libertação, de paz. A gente vai trazer 3 conceitos aqui. Você vai respirar, você vai se libertar desse paradigma errado que as pessoas têm sobre a lei de proteção de dados, tá? E espero que vocês gostem. O primeiro deles, eu até coloquei aqui uma fotinha de uma pessoa se libertando aqui, uma foto de paz. Consentimento, gente, não é o ponto mais importante da LGPD, tá? Às vezes as pessoas falam muito de consentimento, de termo de consentimento, mas, sinceramente, a gente vai analisar isso aqui, vai aprofundar. O consentimento é importante na Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele não é o ponto essencial, não é o principal ponto. Tem muitas outras coisas na LGPD que são tão importantes quanto ou mais para uma implementação saudável, uma implementação correta. Então, aqui eu coloquei esse primeiro paradigma para a gente poder, né, começar aqui entendendo aqui que o consentimento não é o ponto mais importante. Eu até coloquei aqui, muitas pessoas acreditam que ele é o maior destaque, né? Mas não é assim na prática. Então, tem outros pontos da LGPD que você precisa se preocupar, tá? O segundo deles, eu coloquei um rapaz aqui louco pelos contratos. Cláusulas contratuais, né? No seu contrato de prestação de serviço ou no contrato da sua empresa, enfim, termo de consentimento e possuir um arquivo específico para guardar documentos não é implementar a LGPD de forma completa, tá? Isso é um ponto de partida, um ponto do risk assessment que a gente faz, da avaliação de risco, para que a gente identifique os gaps e tal. Isso é importante ter cláusulas contratuais, termos de consentimento controle de arquivo e guarda de documentos. Mas se você só fizer isso, o que eu quero dizer é que você só fizer isso, você não está implementando a LGPD na sua empresa, né? Então é um conceito errado que as pessoas têm, de que se eu só fizer essas 3 coisas, se eu encher a empresa de contrato, de termo, de papel, né? A gente falou bastante isso ontem na palestra, como a gente falou ontem na nossa palestra relacionada a questões trabalhistas, que papel não é implementação de compliance. Então, não adianta você encher a sua organização de termos contratuais e de cláusulas se você não tiver um comportamento. E eu coloquei até uma dica aqui, dentro desse ponto, que mais do que cláusulas contratuais, implemente política de segurança e política de privacidade. Isso é essencial, acho que é um dos pontos mais importantes da lei. A sua empresa, ou a empresa que vocês forem trabalhar, os alunos que estão aqui nos assistindo, os colegas advogados, mais do que cláusulas contratuais, façam uma boa política de privacidade, uma política de segurança de informação, porque isso é extremamente importante para a organização, dependendo, né, de onde a empresa que vocês vão trabalhar, onde a empresa que vocês vão auxiliar, onde ela está enquadrada nos agentes de tratamento, tá? Então, isso é extremamente importante. Volto a dizer aqui, cláusulas contratuais são importantes, faz parte do programa de compliance, termos, documentos, aditivos, essa parte de arquivo de documentos, aonde vai ser arquivado, porque é muito importante também. Esses itens fazem parte da implementação do compliance, mas se você só fizer isso, não quer dizer que você fez um programa de compliance eficiente na sua empresa, né? O outro aqui, para a gente que é mais...
para mim, que sou mais gordinho, né? Já é sacanagem colocar esse pastelzinho a essa hora da manhã aqui na apresentação, mas o intuito aqui é dizer que o seguinte: programa de compliance não é que nem pastel, que você implementa, que você vende e em 3 meses você já entregou o programa completo de compliance. É um conceito errado, tá? Por que eu digo isso? É muito comum aqui no escritório, por exemplo, nós participarmos de licitações para a implementação de compliance nas empresas que nós advogamos. E o que eu vejo muito que mata alguns colegas é quando vai explicar ou passar um orçamento, passar uma apresentação de como eles vão fazer para implementar o compliance, aquele ponto de aquele jeito de apresentar, onde fica muito fácil de implementar, onde eles colocam até um prazo muito menor, muito irrisório, para poder implementar um compliance como um todo, e é um conceito muito errado. Se você está apresentando isso, por exemplo, para um compliance officer ou até para um DPO de uma empresa, e você chega para ele e fala o seguinte: olha, eu vou implementar um programa de compliance aqui em LGPD em 3 meses. Você já perdeu o contrato ali, já perdeu a oportunidade de oferecer ali o seu serviço, porque ele sabe que é impossível fazer isso em 3 meses. Né? Tem toda uma fase, a gente vai falar de implementação de LGPD na prática, e tem toda uma construção, é um programa, é uma cultura. Né? O compliance é um conceito comportamental, que tem que estar na essência da empresa. E se você não der importância para isso, ou não entender o tamanho da dimensão desse tipo de serviço, você eventualmente não vai ter algumas frustrações, tá? É claro que a gente entende, cada empresa é uma empresa, cada organização é diferente uma da outra, tem empresas que vão ter departamentos menores, a gente hoje tem aí o crescimento aí das startups, por exemplo, então são empresas eventualmente com um conceito menor. Pode ser que você tenha alguma empresa ou outra que no momento da avaliação de risco você verifique que realmente ali não tem muitos departamentos para você implementar o compliance, então o seu compliance eventualmente vai ter um tempo menor. Agora, você dá um tempo logo de cara e eventualmente não analisar isso, não se aprofundar dentro daquela organização, daquela empresa, você acaba se queimando logo de cara, tá? Então, quebra de paradigma LGPD, esses 3 aqui eu achei os mais importantes. Vamos pegar esse conteúdo agora, e daqui para frente a gente vai trabalhar em cima deles, tá? Não se esqueçam, nada do que eu disse aqui vocês têm que deixar de lado. O consentimento é importante, as cláusulas contratuais são importantes, cada empresa é uma empresa, as pessoas vão poder implementar, vai ter empresa que vai ser implementado mais rápido o compliance, em outras não. Todos esses itens são importantes, mas a gente tem que. A quebra de paradigma está no sentido de que eles não são as coisas mais importantes do compliance. Né? Tem outras coisas aqui que nós vamos trazer para vocês, que vocês vão conseguir identificar. Outro ponto aqui que eu gostaria de deixar claro, ainda sobre o consentimento, tá? Porque, que nem eu falei, o consentimento é algo que está intrínseco dentro, obviamente, do conceito da LGPD, mas ele deve ser interpretado da forma, no seguinte sentido: o titular ele precisa autorizar a coleta, né, do tratamento quando você for fazer, quando você for tratar dados, e quando você for tratar dados com base no consentimento do titular, a ideia que você tem que a ideia principal que você tem que ter é que quando você for oferecer o consentimento, o titular ele precisa ter a oportunidade ou não de autorizar aquele consentimento. Se o consentimento foi engessado, ele pode ser considerado inválido, tá? E aqui eu coloquei quais as hipóteses também, de 1 a 10, né? Quais são as hipóteses em que a gente está autorizado a tratar os dados pessoais dos nossos clientes ou das empresas, enfim, eventualmente, que a gente vai trabalhar, tá? Então, a primeira hipótese dela, a gente está autorizado a tratar dados quando a gente tiver o consentimento. A segunda hipótese, a gente está autorizado a tratar dados
quando a gente tiver que fazer um cumprimento de uma obrigação regulatória do controlador. Vou dar um exemplo de obrigação regulatória. Vamos supor que o controlador, a empresa controladora, ela, sei lá, contratou os funcionários dela e ela precisa pegar aqueles dados dos funcionários e encaminhar, por exemplo, para o e-social, para poder cumprir uma obrigação ali do contrato de trabalho. Nessa hipótese, ela está cumprindo uma obrigação regulatória e ela está autorizada a colher e tratar aqueles dados, tá? Execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, isso tudo está na lei, tá? Isso aqui a gente copiou e colou dos próprios artigos da LGPD. Execução de contrato, exercício regular do direito, proteção da vida e integridade do titular. Quando tiver uma situação como essa, você está autorizado também a colher dados pessoais. Tutela da saúde, aqui fica um exemplo para as empresas que trabalham com saúde, clínicas médicas, hospitais. Legítimo interesse do controlador. No legítimo interesse do controlador, a obrigação tem que ser indispensável, né? O legítimo interesse tem que ser exatamente específico, com uma finalidade bem delimitada, tá? E também, quando você fala em proteção de crédito, né? Naquela parte de direito do consumidor, também as empresas estão autorizadas a fazer o tratamento. Vocês viram que o consentimento está no primeiro item, mas ele não é o único isolado, né? Você vê que tem mais outros 9 depois dele. Então, por isso que a gente fala que essa questão, a gente tem que avaliar bem a posição em que a empresa controladora está, para a gente saber quando ela está autorizada a fazer o uso da coleta de informações. Outra questão aqui do consentimento, que eu falei no slide anterior, a gente precisa entender que quando a gente for coletar o consentimento, a gente tem que coletar da forma correta. Quando você faz um formulário de consentimento para colher dados, esse formulário, ele não dá opção, quando você fala de consentimento, tá? Estou falando só do consentimento. Quando você vai colher dados para consentimento e ele não dá a opção por exemplo, do titular, né, revogar ou negar ou nem querer aceitar, né? Se for expresso que ele só está aceitando a forma de tratamento, esse formulário, esse contrato, esse termo pode ser considerado inválido nessa parte com relação a dados, tá? Por exemplo, olha aqui, ó, a gente separou aqui um contrato de trabalho e na disposição do contrato está assim, ó, até está aqui em azul. Assim expresso o meu pleno consentimento para tratamento dos meus dados aqui descritos. Por que essa cláusula aqui está errada? Esse item do contrato está errado? Porque é uma coleta de consentimento que não dá a opção do titular negar, por exemplo, o seu consentimento ali. Então, além do mais, nessa oportunidade, nesse tipo de contrato, quando você vai contratar um empregado, ele tem que fornecer os dados. Você não pode dar tem que fornecer os dados específicos. Ele não pode rejeitar a te passar a informação, né? Não é uma opção para ele nesse tipo de exemplo. Porque, por exemplo, você vai precisar saber do nome do empregado, você vai precisar saber do endereço dele, você vai precisar saber do CPF dele, dos dados pessoais dele, eventualmente pode até ter dados sensíveis aqui, dependendo do trabalho que ele for exercer. Então, aqui não tem como você colocar uma cláusula onde o intuito dela é dar a opção para o empregado ter o consentimento. Então, dessa forma que está exposto, está errado. A forma correta, né, seria o seguinte, você colocar que destacar que o titular está ciente da política de privacidade da empresa, bem como dos seus direitos como titular. Isso é muito mais eficiente. E aí, atrelado ao contrato de trabalho, você anexar a sua política de privacidade, enfim, toda a parte documental aí para que o titular saiba dos seus direitos. Isso é o mais importante nesse exemplo que eu dei, né? Por exemplo, vamos falar de um outro item. Vamos supor que você vai fazer um contrato para uma finalidade específica, né? A finalidade é um dos principais itens aí também, é um princípio da LGPD, a gente já vai falar sobre ela. E aí,
nesse contrato, a empresa, o controlador te dá a opção de você receber publicidade, por exemplo, né? De receber marketing, aquelas propagandas, enfim. Para esse exemplo, você vai utilizar o termo de consentimento. Por quê? Porque o contrato principal é para uma finalidade específica e você está querendo ainda utilizar aqueles dados para outra finalidade, que é de publicidade. Então, para essa finalidade de publicidade, você vai ter que utilizar o termo de consentimento. Aí sim ele é o ponto mais importante da sua relação. E aí, nesse termo de consentimento, precisa estar destacado, né, a possibilidade do titular nem querer que você utilize esses dados. Então, se ele assinalar lá, por exemplo, no seu formulário que ele não autoriza que os dados dele sejam encaminhados para nenhum departamento de publicidade, de marketing, enfim, o controlador não vai poder utilizar aqueles dados para esse fim. Porque se ele fizer isso, ele vai estar incorrendo aí numa falta grave aí com relação à LGPD e vai estar sujeito às penalidades que existem na lei, tá? Então, por isso que você tem que entender a circunstância onde você vai colocar os documentos. No contrato de trabalho, não vai colocar consentimento, você vai colocar termo de confidencialidade, você vai colocar política de privacidade, né? Você vai dar ciência ao titular dos direitos que ele tem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Isso é importante para o contrato de trabalho. Para outro tipo de contrato, onde ele está contratando um determinado serviço e você quer utilizar aqueles dados para enviar publicidade, propagandas e tal, para isso você precisa do consentimento titular específico, detalhando para ele qual vai ser a finalidade, quais seriam os direitos dele, se ele aceitasse aquela modalidade, e aí você vai fazer da forma correta, certo? Vou falar aqui um pouco, outro ponto extremamente importante que às vezes as pessoas erram, a diferença entre dado pessoal e dado sensível. Dado pessoal e dado pessoal sensível. Tem diferença, tá? O dado pessoal é a informação relacionada, a informação que você pega da pessoa natural, que pode identificar ela. Então, por exemplo, a gente até coloquei um quadrinho aqui. Telefone pode identificar uma pessoa, o nome, o CEP, o endereço, o RG, o CPF. Essas informações podem tornar uma pessoa identificável ou pode identificar ela. Então, nesse caso, você está falando de dado pessoal. O dado sensível ele é um pouquinho mais diferente. Ele vai falar um pouco sobre a qualificação do indivíduo. Então, está lá no artigo 5º também da LGPD, inciso 2º, ele vai falar que o dado pessoal é aquele sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiação partidária, questões relacionadas à genética ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. E aqui, eu até coloquei esse quadrinho para que fique bem claro para vocês, nesse tipo de coleta de dado sensível, você precisa deixar, seja no formulário, no termo de consentimento que você vai fazer, você precisa deixar claro, destacado, para qual finalidade você está requerendo aquele dado pessoal sensível. É a última hipótese, você só vai colher dado pessoal sensível se não tiver outra forma de você atingir o seu objetivo, o objetivo do seu contrato só com dados pessoais. Só que é uma classe de dados especial. Falando em classe de dados especiais, a própria GDPR traz esse conceito. Ela traz uma classe de dados especiais, onde ela proíbe, inclusive, o tratamento de dados sobre esses itens. Então, aqui eu trouxe para vocês, lá no artigo 9º da GDPR, ela traz esse conceito. É proibido o tratamento dos dados pessoais que revelem a origem racial, étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas. Aí, basicamente, é o mesmo trecho que a LGPD traz, né? Porque foi uma lei muito utilizada, foi a base, né? Então, muito do que tem na GDPR tem na LGPD, mas tem coisas que tem na LGPD que não tem na GDPR, a gente pode explicar isso também mais para frente. Então, a gente precisa ficar bem claro, por isso que eu trouxe aqui esse conceito, para que fique claro para vocês na hora de fazer
uma implementação, na hora de estudar sobre isso, tá? Isso são questões que caem bastante em provas, aos universitários, os universitários que estão aqui, eventualmente pode cair alguns exames especiais para vocês pegarem a certificação de vocês com relação a ser um DPO certificado ou não, enfim, isso é muito importante, tá? Princípios da LGPD, eu separei os 10 que tem na lei, né? Então, você vai ter a adequação, a necessidade, primeiro a finalidade, né? Até coloquei ela aí no centro, porque a finalidade realmente é um dos principais. Você precisa ter muito claro para qual finalidade você está requerendo aquele dado. Se ele não tiver nada a ver com a finalidade, não tem para que você colher o dado, e isso pode te gerar problema. Porque a partir do momento que você colhe a informação e ela não tem nenhuma finalidade com o contrato que você eventualmente a sua empresa eventualmente está fazendo, você pode incorrer em algumas penalidades da LGPD. Então, você tem que se concentrar muito nessa questão da finalidade, a adequação, a necessidade, para que você precisa daquele dado, o livre acesso. Precisa dar livre acesso gratuito, inclusive, para o titular, sobre como é que está sendo feito o tratamento, a qualidade dos dados, a transparência, a segurança, e aí a segurança é super importante também, porque ela, inclusive, ela vai ser objeto, obviamente, de ser comparado à questão das penalidades, tá? Então, quando a gente colhe o dado, a gente tem que estar muito preocupado com a segurança, prevenção, responsabilização, com a implementação do compliance, para que você possa tratar algum incidente, tá? Isso está muito ligado aos princípios da LGPD. Né? E tem aqui não discriminação também. Então, esses aqui são os principais. Está tudo na lei também. Você pegar ali, acho que se não me engano, entre o artigo 5º ao 7º, você vai ver todos os princípios ali bem destacados, de forma bem clara, tá? É uma lei, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a LGPD completa, mas ela é uma lei muito fácil de você compreender. A questão é que, talvez, né, por que se torna às vezes um pouco mais difícil assim na prática? Porque tem muito conceito, é uma lei nova, então foi criada uma agência nacional de proteção de dados para isso, então está ainda muito novo, não tem tanta jurisprudência aqui no Brasil sobre isso, né? Vou trazer aqui para vocês algumas decisões que já foram promulgadas com relação ao LGPD, mas ainda não é que nem, por exemplo, o Código Civil, que tem anos aí a fio, já teve diversos códigos aí, agora, e tem uma jurisprudência muito mais consolidada, né? Uma lei nova que depende de um entendimento internacional, inclusive. Porque muito da LGPD foi extraído da GDPR, tá? Agentes de tratamento, isso aqui é muito importante a gente entender, e aqui eu trouxe um conceito de agente de tratamentos da GDPR também, e algumas guidelines que a GDPR vem processando, né, e trazendo como exemplo para que as pessoas possam compreender. Se você tem, com relação a agentes de tratamento, você tem a figura do controlador e do operador. Agora a gente vai aprender a diferenciar cada um deles, e na prática, né, nos exemplos das guidelines, a gente vai poder verificar onde cada um se enquadra, como que eles estão entendendo esses dois conceitos, tá? Então, o primeiro controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Ao passo que o operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, com base nas suas diretrizes, com base naquilo que o controlador determina, tá? Então, a gente vai pegar um exemplo prático aqui, ó. Esse aqui é da Guideline 07/2020, da GDPR, tá? Eles trouxeram a problemática, e dentro da problemática a gente vai identificar os agentes de tratamento. Então, o exemplo que eles deram lá foi o seguinte, ó. O empregador A contrata outra empresa, para administrar o pagamento dos salários dos seus funcionários. O empregador A dá instruções claras sobre
quem pagar, quais são os valores, em que data, em que banco, por quanto tempo os dados devem ser armazenados, quais dados devem ser divulgados para as autoridades fiscais, etc. Neste caso, o processamento de dados é realizado para o propósito da empresa A, que é de pagar salários. Seus funcionários e o administrador da folha de pagamentos não pode usar os dados para qualquer outra finalidade. Tá vendo que eu deixei destacado algumas palavras aqui? Por exemplo, instruções claras como que devem ser utilizados os dados, o processamento como deve ser, por quanto tempo deve ficar esses dados armazenados. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem duas figuras. A gente tem o empregador A e a administradora de folha, que é o operador. Então, o empregador A está na figura clara aqui de controlador e a administradora da folha está na função clara de operadora desses dados. Por que a gente tem esse conceito? Justamente porque o controlador é o que dá a instrução, né? É o que detém os dados, está sobre ele a responsabilidade, né? Então, ele dá as instruções claras, ele administra isso, ele vai falar o que o operador tem que fazer. O operador não pode tomar nenhuma decisão com relação à finalidade ou às diretrizes dadas pelo controlador. Então, a empregadora A, controladora, administradora da folha, operador. Agora é o seguinte, nesse mesmo exemplo, eu pergunto para vocês, a administradora da folha tem alguma autonomia? Será que ela tem que ficar 100% distrita aí aos apontamentos que o controlador faz? Ela não pode tomar nenhuma decisão? Essa mesma guardiana vai falar o seguinte, que o administrador da folha pode decidir sobre certos assuntos detalhados sobre o processamento. Quais assuntos são esses? O software, de como usar e distribuir o acesso dentro da sua própria organização, etc. Isso não altera o seu papel como operador. Então, a questão do operador tomar decisões, ele pode tomar decisões com relação à sua política de segurança da informação. Então, ele pode escolher, por exemplo, o software que ele vai usar, as diretrizes que ele vai fazer ali para garantir, né, o não vazamento, a questão da segurança da informação. O operador pode decidir, desde que eventualmente não tenha aí um conflito com as determinações, né, do controlador. Mas isso não tira o papel dele como agente de tratamento na condição de operador. Então, por mais que ele possa definir isso, gente, pega isso, que isso cai muito em prova. E a gente a gente, se não pegar essa parte aí desse conceito, a gente erra muito. Existem possibilidades onde o operador pode sim tomar decisões, mas essas decisões são restritas à política de segurança da informação, tá? Então ele pode definir isso, mas não pode ultrapassar aí as determinações do controlador. Outro exemplo aqui dessa mesma guideline é o seguinte, eles falam lá, como parte das instruções do empregador A, a administração da folha de pagamento, ou seja, o operador, transmite informações para o banco B, para que eles possam realizar pagamento real dos funcionários do empregador. Esta atividade inclui o processamento de dados pessoais pelo banco B, que ele vai fazer os pagamentos, enfim, ele vai ter que processar os dados pessoais ali. Dentro desta atividade, o banco decide independente do que o empregador instruiu, por quanto tempo de dados deve ser armazenado, etc. O empregador A não pode ter qualquer influência sobre a finalidade e os meios de processamentos do banco. Nesse exemplo aqui, nessa parte do exemplo, qual o papel que vocês acham que o banco B vai ter com relação qual é o papel dele com relação a ser um agente de tratamento ou não? Será que o banco vai ser operador ou controlador?
E a resposta também é dada aqui pela guideline. O que eles vão falar é o seguinte, então, esta é uma hipótese da existência de 2 controladores, tá? O banco B deve, portanto, ser visto como um controlador para este processamento na transmissão de dados pessoais à administração da folha de pagamento. Deve ser considerada também como uma divulgação de informações entre 2 controladores, ou seja, empregador A e banco B. E essas 2 figuras vão ser controladores independentes, aí eles podem se comunicar, mas o banco não vai ser o operador, o segundo operador, eventualmente, do empregador A, tá? Então, vocês vão ter na implementação aí, pode existir a possibilidade de ter, eventualmente, 2 controladores, existe a possibilidade também de ter um operador e um suboperador. Aí já começa a complicar um pouquinho mais, né? Já está complicado agora, já começa a complicar um pouco mais. Aí já é normal isso. Na prática, a gente vai conseguir identificar realmente os agentes de tratamento. E como que a gente vai identificar? Por exemplo, quem é o controlador ou não? Justamente pela tomada de decisão. Se existe tomada de decisão sem nenhuma outra influência, se não é possível que nenhum outro agente influencie na tomada de decisão, esse agente é controlador. Agora, se existe eventualmente alguma questão que se sobrepõe à tomada de decisão, por exemplo, você pode ter a existência aí de um operador, ou de um suboperador, ou de outro controlador, dependendo eventualmente da forma específica do seu problema, tá? Vamos falar sobre implementação na prática? Aí eu trouxe aqui para vocês como que a gente faz para implementar LGPD, né? Como é que funciona? Né? Então, eu trouxe um mecanismo aqui para que vocês possam pensar um pouco sobre ele. É lógico que muito mais do que isso na prática, vocês vão encontrar problemas maiores, né, para poder se preocupar, mas o plano de implementação vai ser sempre esse. Você vai usar o ciclo PDCA. Quem já ouviu falar do ciclo PDCA? É muito utilizado nas disposições das ISOs, né? Você tem a ISO 9001, você tem a ISO 27001, a 27002, que relaciona aí, questões relacionadas à segurança da informação. O ciclo PDCA é uma ótima ferramenta de implementação, né? Porque ele vai separar a implementação em 4 etapas: a fase de planejamento, a fase de execução, a fase de checagem e a fase de colocar em prática, revisar, agir de forma que você corrija os gaps, né? Dentro dessa modalidade de implementação, no plan, né, no planejamento, você vai fazer o quê? Você vai elaborar o seu mapeamento de dados, você vai analisar se aquela empresa possui gaps. Vocês vão ver bastante essa palavra quando for implementar LGPD. Você vai estabelecer um plano de ação, né? O que eu preciso fazer nessa empresa? Será que eu preciso criar procedimentos? Será que eu preciso fazer mais formulários? Será que eu preciso arrumar os contratos dessa empresa? Será que eu preciso fazer treinamento com os funcionários? Né? Então, com base no mapeamento que você vai fazer, você vai estabelecer o plano de ação e aí vai iniciar o seu ciclo de tratamento, né? No do, no fazer, no executar, você vai executar o plano de ação. Então, você vai fazer os treinamentos, você vai pôr em prática aquilo que você planejou. Depois você vai fazer uma checagem, você vai verificar se as metas, né, estão sendo alcançadas, né? Se eventualmente você executou o plano lá de ação, e aí, na hora de colocar em prática esse plano, eventualmente você verificou que encontrou um gap, encontrou uma falha no seu planejamento, você pode replanejar isso, checar, fazer um checklist do que aconteceu e reexecutar novamente, né? E no Act você vai ver o que não funcionou, quais são as ações corretivas, né? Se funcionou, você vai criar os padrões, vai fazer a implementação de novos métodos, eventualmente se você encontrou algum gap insanável aí, uma falha no projeto,
você vai agir para voltar a planejar. É um ciclo que nunca acaba, tá? Quem já estudou PDCA sabe muito bem do que eu estou falando, mas é um ciclo muito perfeito. Isso, eu acho que a melhor forma de você implementar a LGPD é utilizando aí as disposições do ciclo PDCA, tá bom? Vamos falar agora de penalidades. Vamos entrar aqui no na nossa tão esperada parte da palestra. Eu coloquei alguns efeitos aqui, às vezes demora para aparecer tudo. Sanções estabelecidas na nossa LGPD, tá? Então, vocês vão encontrar lá... só um overview antes da gente entrar nas sanções. Você viu que como é importante a gente entender, nos próximos slides aqui da nossa apresentação, vocês vão verificar isso de forma bem clara. Como é importante a gente entender conceitos, nós entendermos aonde cada situação, como funciona, os papéis da LGPD, porque isso vai ser basilar para a gente saber como se defender eventualmente das sanções, como a gente pode encontrar, inclusive aprender com os erros dos outros, né? É um conceito muito utilizado, você tem que olhar o erro do outro para que você não cometa a mesma coisa. Então, a gente vai dar alguns exemplos de sanções já aplicadas, mas é importante você entender conceitos, porque aí você vai saber exatamente do porquê, eventualmente, você pode ser punido, tá? Sanções na nossa LGPD vão estar configuradas a partir do artigo 52, tá? Elas são por infração. As sanções mais graves são as sanções pecuniárias, tá? Dependendo, eventualmente, porque tem sanção onde proíbe-se o tratamento de dados, né? Então, dependendo da situação onde se encontra, eventualmente, a sua empresa, isso pode ser mais custoso do que multa pecuniária, tá? Então, você tem 2%, né, de penalidade sobre o faturamento da empresa e ela pode chegar até 50 milhões de reais, tá bom? Tá lá a partir do artigo 52. Você tem outras sanções, como advertência, multa. Como eu falei para vocês, em caso de reincidência, a Agência Nacional de Proteção de Dados ela vai poder impedir o tratamento de dados, da publicidade da empresa, né, relacionada à falta de segurança dela. Ela vai poder diminuir os pontos daquela organização, por exemplo. Então, isso pode ser pior do que a multa pecuniária. Né? Imagino que em grandes companhias, dependendo do negócio do seu cliente, então pode ser até pior do que a multa pecuniária em alguns casos, tá? Mas essas são as penalidades. Estudem bem isso também cai em prova. É muito importante você ter ciência de quando pode chegar, tá? As penalidades. LGPD no mundo, eu trouxe um caso aqui para vocês, inclusive tem até a fonte dele aqui, saiu no Globo na época, saiu em diversos canais de comunicação, os principais do mundo, inclusive, uma penalidade extremamente alta, da Uber. Isso foi acontecendo nos Estados Unidos, ela foi multada em 148 milhões de dólares por violação de dados. Então, o acordo lá abrangia 50 estados americanos, e foi o maior pagamento por violação de dados da história, naquela época. Hoje em dia, pode ter até empresas que foram condenadas a pagar mais assim, mas esse foi um exemplo interessante que eu quis pegar, porque tem muito a ver com o que a gente explicou. Por que a empresa foi multada? Por que ela teve que pagar 148 milhões de dólares? Porque é o seguinte, houve um vazamento, tá lá, ó, vou ler exatamente como está na matéria. O acordo com os estados decorre de dados comprometidos em 2016 por hackers, que conseguiram 607 mil números de carteiras de motorista dos Estados Unidos e dezenas de milhões de endereços de e-mail e números de telefone de consumidores do aplicativo. Um vazamento que a Uber demorou mais de um ano para revelar depois de descobrir o ataque. Olha só que absurdo. Por isso que eu estou falando que é interessante entender conceitos. Quando você vai lá estudar, fazer o plano de ação, lembra? Acabei de explicar isso. Você vai encontrar os gaps e tudo mais, e um dos procedimentos que você tem que implementar quando vai
adequar a empresa à LGPD é exatamente a forma de comunicação, o que você vai fazer quando tiver incidente de dados. Então, aqui teve um vazamento, teve um incidente gravíssimo, e a Uber demorou mais de 1 ano para comunicar o titular, para notificar o titular que aquilo tinha acontecido. Então, quando o vazamento for grave e puder prejudicar o titular, você tem que fazer a comunicação imediata para que ele possa se resguardar, para que vocês possam, e tem que ter um plano de ação eficiente. Né? Nesse caso aqui, demorou 1 ano para poder comunicar, mesmo depois de descobrir, eventualmente eles podem ter até resolvido dentro desse prazo, mas o prejuízo já foi causado. E por conta dessa demora, eventualmente, obviamente, outros fatores levaram a essa questão também, teve que pagar uma multa dessa. Então, é interessante a gente entender os conceitos antes, porque numa situação como essa, né, eventualmente, com um programa adequado, né, tomando as medidas corretas, essa indenização não seria tão alta, né? Agora, a gente vai falar um pouco de jurisprudência, tá? Então, eu trouxe um caso aqui para vocês. E diferente de algumas outras palestras que eventualmente eu participei, porque quando a gente fala de jurisprudência, penalidade, eu vejo os professores pegando o caso maior, o caso maior, né? O caso que mais deu relevância, o caso mais milionário, que nem esse que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Mas eu quero pegar algo do cotidiano, algo que é uma decisão recente aqui na comarca de Barueri, no juizado especial, através de uma ação indenizatória. Um exemplo claro de como a LGPD é extremamente importante, como ela já está sendo aplicada, inclusive por juízes até do juizado especial. Tá? Então, assim, é um exemplo de uma questão eventualmente pequena, né, de uma causa pequena, mas que a gente já consegue ver LGPD em ação aqui, né? A gente consegue já ver o entendimento que os juízes já estão tendo sobre o caso. Então, é algo muito mais sério do que a gente imagina e pode estar muito mais próximo do que a gente imagina, tá? É público o processo, então não tem nenhum problema em eu colocar aqui o número para que vocês consultem, tá? Qualquer pessoa pode consultar. Essa informação tá no Tribunal de Justiça. Então, ela trata de uma ação indenizatória, né, que um consumidor acusou uma instituição bancária de ter contratado um empréstimo consignado no nome dele de forma indevida. Na ação, né, o autor alegou que não possui nenhuma ligação com o banco e que jamais forneceu seus dados para a respectiva coleta de informações pessoais a fim de contratação de empréstimo consignado. Gente, quantas vezes a gente já viu isso na prática? É uma ação super comum. Essa ação de consignação de anulatória, né, ação de declaração de nulidade, ou enfim, por conta de empréstimo que a pessoa nunca contratou, isso é muito comum. Não é segredo para ninguém que isso existe. Só que agora, o que vai agravar nesse tipo de processo? Justamente as disposições da LGPD, tá? Além de danos morais, né? Evidentemente que teve danos morais, pedido de danos morais, porque antigamente as pessoas só pediam isso, declaração de inexigibilidade do negócio, né, anulação do negócio jurídico por vício e danos morais. As pessoas se concentravam muito mais em danos morais. Olha agora o que a LGPD pode fazer. Além dos danos morais, o autor fez pedidos relacionados à LGPD. Então ele pediu o seguinte, para bloquear todos os dados pessoais sensíveis, para que não sejam utilizados por terceiros. Ele pediu para eliminar os registros dos bancos de dados dos sistemas do banco, os registros dele, né? Bem como esclarecer a origem de tais dados. Ele pediu para o banco esclarecer como ele teve acesso aos dados dele, sendo que ele não tem nenhuma relação com esse banco. E onde os dados foram adquiridos pela instituição ré, ele quis saber, né, pediu para apontar quem recebeu, quem repassou os dados, sob pena de multa, para analisar o envio das mensagens de e-mail ofertando os empréstimos e outros produtos pelo autor, pediu para apresentar relatórios que demonstrem, né, o bloqueio da eliminação de seus dados para os contratos da ré, ou seja, ele pediu para que
banco demonstre como ele eliminou a comunicação desses dados para outras empresas, eventualmente, né? Olha só que questão bem específica, né? Então, a gente vai ver agora o que foi deferido, né? Ele fez todos esses pedidos, mas o que foi deferido na ação? Então, em primeiro lugar, temos que a figura do banco, por ter ficado provado a contratação de empréstimo, ainda que de forma ilícita, tá? Pode ser enquadrado como controlador. Então, o juiz até definiu aqui, eu deixei, não sei se vocês estão conseguindo ver se está muito visível aí, mas ele está dizendo o seguinte, ó, nesse exemplo, vamos só relembrar, o banco fez uma contratação indevida, ilegítima, que o titular nunca contratou nem nada. Então, ou seja, o titular não era cliente do banco nesse caso. Mesmo assim, na fundamentação, o juiz entendeu que o banco era controlador e, por ser controlador, tem a obrigação de esclarecer esses pontos que o autor pediu no processo. Mais uma vez, a gente está encontrando aqui questões relacionadas a papéis, né, agentes de tratamento, a questão eventualmente, das políticas internas, das políticas de segurança, a questão da finalidade, a questão da segurança, né, princípios que a gente já explicou aqui anteriormente, sendo aplicados na prática pelo Poder Judiciário. Então, o juiz entendeu aqui nesse processo que o banco é um controlador e, por ser controlador de dados, ele tem a obrigação de fazer estar enquadrado dentro de todas aquelas questões da LGPD que eu já expliquei. Próximo aqui, a sentença determinou que o banco fornecesse a evidência clara e completa que indique a origem dos dados, a existência do registro dos créditos ou critérios utilizados e a finalidade do tratamento, além da comprovação de que repassou a determinação da eliminação dos dados para eventuais agentes de tratamento, ou seja, eventuais operadores. Além do banco ter que esclarecer toda a questão da finalidade do tratamento, as evidências de todo o tratamento de dados daquela pessoa, o juiz ainda pediu para que ele comprove como ele passou a informação para que sejam eliminados todos os dados daquela pessoa, daquele indivíduo, para os outros operadores, porque o banco trabalha com operadores, tem empresas terceirizadas que vão auxiliar aí na prestação de serviço, tá? Então, olha só que ponto extremamente importante. E o pior deles, nesse caso, o juiz condenou para que todas essas questões que eu já expliquei, ainda aplicou uma multa de R$4.000 se ele não cumprir a obrigação dentro do prazo lá estipulado na sentença, tá? Ele colocou 15 dias para o banco comprovar que ele fez tudo isso, pena de pagar R$4.000 como meio coercitivo aí para que o banco cumpra a obrigação. E aí a reflexão do dia, será que a LGPD pegou? Um exemplo simples do dia a dia, que a gente pode ver eventualmente em vários processos, a gente pode encontrar isso em várias ações, e é um exemplo muito claro de procedimento de tratamento de dados, tá? Você vê que em nenhum momento, outra reflexão aqui que me vem agora, você viu que em nenhum momento aqui o juiz pediu para o banco informar o consentimento do titular? Em nenhum momento o juiz pediu para o banco juntar o termo de consentimento aqui da coleta de dados. O juiz estava muito mais preocupado com relação à transmissão dos dados, a como o banco fez isso, as penalidades, enfim, isso aqui é um processo tão sério. Isso pode virar ofício para a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados pode investigar isso depois a fundo e o banco sofrer aquelas multas que eu disse lá, de 2%, 50 milhões, né? Então, é muito sério. É uma questão, assim, que está dentro de um processo pequeno. Essa causa tinha, acho que o valor dela, se eu salvo melhor juízo, era R$8.000, R$9.000. Para um banco, isso ainda é nada.
né? Só que olha o desdobramento que isso pode causar se você não tiver um programa de compliance eficiente. Olha o desdobramento que isso pode gerar, né? Se você não ter aí muito claro as questões, né? Os conceitos da LGPD muito bem definidos na hora de você fazer o plano de ação, tá? Então, eu quis trazer para vocês um exemplo mais cotidiano, né? Algo mais simples, para que vocês entendam que LGPD pegou muito, já está aí, né? O judiciário já está aplicando decisão super recente, essa sentença saiu dia 1º de outubro, agora, de 2021, e assim, muito recente, os juízes estão aplicando a LGPD, isso é extremamente importante para que você determine aí o seu plano de ação, o seu programa de compliance, tá? Por fim, eu trouxe aqui o jogo da LGPD. A gente vai tentar arrumar um jeito de disponibilizar esse tabuleiro aqui para vocês, tá? Não sei se está bem visível aí, se está... Aqui a gente tem que... Eu estou ficando velho, então as letrinhas vão ficando muito pequenas, você já tem que olhar muito mais perto da tela para ver o que está escrito, tá? Mas olha esses pontos vermelhos aqui, por exemplo. Vamos pegar um aqui, deixa eu pegar no outro slide que está um pouco maior. Esse primeiro aqui, ó. A empresa pediu consentimento para tratar todos os dados de funcionário. Perdeu sua vez. Logo nesse primeiro item aqui, você já perdeu a vez. Você caiu. O seu bonequinho caiu aqui. E aí você leu lá que a empresa pediu consentimento para tratar todos os dados dos funcionários. Já perdeu a vez, meu amigo. Você já está punido aqui. Por quê? Por que isso? Porque você vai pedir dados, quando você eventualmente for pedir dados, tem que trabalhar bastante com a finalidade, né? Com a adequação, né? Com os dados estritamente necessários. Você não pode pedir todos os dados, né? Todos os dados da pessoa que você vai utilizar. Por isso a penalidade, né? Por isso a atenção. Olha aqui o segundo item, tá aqui. O saque ignorou um pedido de acesso de dados do titular. Volte 4 casas. Lembra que eu expliquei que o acesso aos dados é um dos princípios, inclusive, da LGPD. Está lá naqueles 10 itens que eu mostrei lá no slide. Então, o acesso aos dados ele tem que ser fornecido para o titular. Então, você não pode ignorar o pedido do titular, porque ele pode, inclusive, se você ignorar o pedido do titular, ele pode, inclusive, fazer essa denúncia eventualmente aí na Agência Nacional de Proteção de Dados e prejudicar toda a empresa aí com relação àquelas penalidades que eu expliquei. Olha um outro aqui, ó. A empresa tratou dados pessoais sensíveis utilizando legítimo interesse como base legal. Perdeu sua vez. Dado pessoal sensível tem que ter uma finalidade muito bem específica, não pode ser legítimo interesse. O legítimo interesse é para cumprir a obrigação legal. Você não pode utilizar para pegar dados pessoais sensíveis. Olha só a diferença. Por isso que é interessante você saber conceitos, tá? Não pode confundir uma coisa com a outra. Então, a fundamentação é muito importante. Isso faz parte do programa de implementação, faz parte do PDCA lá que eu expliquei. E faz parte de toda a questão. Estou indo só nos vermelhos, tá? Nos azuis aí já tá tudo certo. Você vai só seguindo. Mas estou indo só nos vermelhos. Ó, mais uma. Uma falha de segurança resultou no vazamento no banco de dados. Volte ao início, né? Você tem que, a hora que for implementar o programa, né? Você tem que identificar o que você tem que ter uma política clara de segurança da informação. Você tem que analisar isso de forma bem ampla, né, para que não tenha falha de segurança, não tenha vazamento de dados, não tenha prejuízo. Você vê lá o exemplo da Uber, pagou 149 milhões de dólares. Tem bastante outros pontos aqui, a gente já está quase uma hora aqui, senão eu vou tomar o tempo dos meus colegas aqui para a gente poder bater esse papo. E aí a gente vai dar um jeito de deixar disponibilizado para que vocês depois tenham acesso a esse conteúdo, tá certo?
Bom, aqui é o final da nossa apresentação. Eu queria convidar aqui os meus amigos, meus colegas para a gente bater um papo com relação a toda essa temática aqui que nós explicamos, e aí a gente poder bater esse papo aqui. Então, se puder aí já colocarem os meus amigos, os meus sócios aqui na tela, a gente já pode conversar um pouco sobre isso, tá bom? E é importante também, vocês têm a oportunidade de fazer perguntas, algumas informações aqui vocês podem mandar que a gente já pode fazer. Flávio e Rubens, estão aí? Júnior, opa, pronto, agora sim. E aí, meus amigos? O que vocês acharam aí da... Primeiramente, parabéns, doutor. Quero agradecer inicialmente ao professor Roxo pela organização do evento, pelo convite da nossa banca de advogados para participar desse ilustre evento. Agradecer ao professor Júnior, que está no background aí, dando todo o suporte operacional. E parabenizar o doutor Denner por trazer com profundidade esse tema. Eu acho que nós estamos numa fase em que a LGPD já vem sendo discutido, os conceitos, né? Muito se discutiu sobre isso e agora a gente está numa fase de aprofundamento, de começar a entender como os tribunais estão se manifestando sobre isso, como a própria autoridade está se posicionando sobre isso. Então, essa fase é muito importante da gente entender os reflexos, né, como você bem pontuou, e quais as vantagens de se ter um sistema de governança em privacidade efetivo, que vai gerar uma segurança para as empresas. E um primeiro ponto que eu queria trazer aqui foi a recente publicação do manual com diretrizes sobre a implantação dos projetos de governança em empresas de pequeno porte. A gente sabe que o empresário de pequeno porte, empresas pequenas, que muitas vezes, pela amplitude do escopo da LGPD, deve fazer implantar um sistema de governança, mas a gente sabe que muitas vezes, durante a operação do dia a dia dessas empresas, é muito desafiador. Então, eu queria que você pudesse trazer uma visão geral também dessa aplicação, de como as pequenas empresas de médio porte, podem estar em compliance, estar em conformidade com a legislação e implantando um projeto com um custo, com uma viabilidade operacional também, capacidade de gerir esse projeto durante o dia, porque, como você bem pontuou, é um projeto vivo, né? Então, eu queria que você tratasse um pouquinho desse tema. Claro, claro. A gente sempre... inclusive ontem, né, eu e a doutora Flávia estávamos em outra palestra e nós falamos sobre isso, né? Compliance não é mais não é um tabu, mas não é algo que só as empresas grandes podem ter acesso, né? O compliance é um organismo vivo e todas as empresas podem ter, precisam ter, né? E principalmente com essa questão da LGPD. A gente tem na legislação aí as disposições, né? E inclusive, para as empresas de pequeno porte, igual o Dr. Rubens acabou de comentar, vai sair publicações da Agência Nacional de Proteção de Dados para auxiliar, né? Inclusive já tem muito material sobre isso, para auxiliar a média e a pequena empresa na implementação. E fica a dica, como eu expliquei até no começo da palestra, o que a gente precisa em um plano de compliance e governança, o que a gente precisa estar preocupado? A gente precisa estar preocupado com uma boa política de privacidade, uma boa política de segurança de informação. São itens essenciais que vai servir para as empresas médias e empresas pequenas como uma forma de adequação também ao seu programa de compliance. Então, isso é muito importante. As empresas precisam se adequar.
A LGPD vai trazer, a Agência Nacional, na verdade, de Proteção de Dados, vai trazer uma forma mais facilitada para as empresas menores, né? Uma forma mais adequada, uma forma que as empresas menores consigam implementar o programa e trazer a segurança que ela precisa. Agora, não quer dizer que as empresas menores não vão precisar se adequar eventualmente a um programa de compliance. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem programas menores para empresas pequenas, programas maiores para mais complexos para empresas grandes, para empresas que, por exemplo, tratam dados pessoais sensíveis, isso é extremamente importante, né? Por exemplo, a questão dos dados de uma clínica médica, por exemplo. A clínica médica trata dado pessoal sensível, dependendo, eventualmente, aí da finalidade do serviço. Então, você vai ter programas de compliance adaptados. Não pensem que, por conta de ser uma empresa pequena, né, isso está muito distante, isso vai ficar muito complicado. Não, se você pegar um programa de compliance adequado para o tamanho do seu negócio, você vai conseguir. A gente tem startups extremamente pequenas, com 2, 3 funcionários, que vai precisar se enquadrar, vai precisar ter política de privacidade. Por quê? Porque registra, ainda que for 1 ou 2 funcionários, 3, ela vai registrar, ela vai colher dados, ela vai tratar dados. Então, ela precisa dos programas adequados, ainda que de uma escala um pouco menor, né? Então, você tem hoje acesso a manuais da Agência Nacional de Proteção de Dados para auxiliar você a poder implementar isso dentro da sua organização. Você vai ter a facilitação, por exemplo, da não necessidade da nomeação de um DPO, por exemplo, para empresas pequenas. Não precisa, legalmente, aí você tem essa brecha. Porém, doutor, é bem interessante a gente explicar isso. Tem muita discussão ainda, tá? Então, eles não têm um conceito ainda extremamente firmado. A gente vai ver ainda muitos desdobramentos. Porque justamente aqui no Brasil, a agência parece que ela está começando aqui no Brasil, a Agência Nacional de Proteção de Dados está começando a criar suas próprias diretrizes, né? E é natural de que coisas são revistas, procedimentos, eventualmente, né, são revistos. A gente tem até um exemplo aqui no escritório, quando a gente começou a implementar isso há 2 anos atrás, né? Até a maneira de se ver LGPD, quantos procedimentos a gente já teve que rever, porque compliance é um organismo vivo e justamente, né, vai passar por essas mudanças, né? É saudável que passe, né, por essas mudanças, né? Então, muitos, na imensa maioria, tá? Programas de compliance em LGPD de dados sofreram diversas mudanças desde a época em que a lei foi disponibilizada até hoje, e vai sofrer mais mudanças ainda, justamente por ser organismo vivo, né? Para vocês terem uma ideia, a GDPR, se eu não me engano, tem 170 considerações antes do primeiro artigo. 170 considerações iniciais antes de começar a tratar, antes de falar sobre, eventualmente, exatamente o que você precisa se enquadrar. E outra dica para os estudantes, tá? As 170 considerações caem em prova, só para deixar vocês mais tranquilos aí, tá? Caem em prova, se vocês forem fazer, melhor ler. Bom dia a todos, pessoal. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje novamente em uma das palestras do SED. Parabéns aos organizadores, excelente evento. Parabéns ao Dr. Denner pela excelente explicação, explanação aí da palestra. E realmente o tema ainda é bem polêmico, né? Porque, como você mesmo disse, é um tema muito novo, mas é um tema totalmente em alta e que a gente não pode deixar passar. Como também você muito bem disse aí ao final, será que a LG pegou? Porque antes era assim, a LG vai pegar? Né? Agora, será que ela pegou? Pegou, gente, não tem mais será ou será. Ela é uma lei de 2018, né? E foi sofrendo mutações aí nesse período, prazos que foram sendo suspensos, né, como os das penalidades. Mas, a partir de agosto agora de 2021, quando as penalidades passaram a vigorar, essas mesmas que você falou, dos 2% do faturamento, chegando até 50 milhões, isso começou a assustar
todas as empresas, tanto as pequenas, médias, grandes empresas, né? As grandes empresas multinacionais, acredito que elas já estavam mais adaptadas à fala da LGPD por conta da GDPR, que é a legislação europeia. Então, eles já vinham fazendo essas mudanças mesmo sem ainda ter pego a LGPD aqui no Brasil. Mas agora, né, passada essa fase, a fase já passou, gente, já pegou. Então, a gente tem que se preocupar como que a gente vai fazer essa adequação da melhor forma possível para as pequenas, médias ou grandes empresas. Elas são um pouco diferenciadas, obviamente, empresas vão precisar de mais adequação, porque elas têm mais departamentos, mais setores, mais dados a serem tratados e mais pessoas manipulando esses dados, né? Então, doutor Denner, tem uma pergunta aqui interessante do nosso espectador aqui, o Miguel Machado, que ele fala: bom dia, parabéns à belíssima apresentação. Dados públicos e publicáveis podem ser coletados remotamente, mas suas restrições não são claras. Como posso me orientar ao comprar e vender um carro, por exemplo, sem consultar o perfil da minha segurança? O SPC também não infringe a LGPD? Acredito que ele esteja falando que, já que não pode ser consultado dados assim mais, né, agora a Deus dará, a torta e a direita, como que ele pode se resguardar em relação a isso, saber que ele está fazendo uma compra segura e não está infringindo a LGPD? Bom, o dado, quando ele é público, ele eventualmente já está disponível, né? Então, lógico que você vai ter toda a questão da finalidade, adequação, para poder colher esse dado e tratar de forma adequada, mas ele é público. Então, nesse caso, ele tem para o negócio jurídico, ele pode colher esse dado para fins de pesquisa. Inclusive, é uma autorização da própria LGPD. Com relação eventualmente, os serviços de proteção de crédito, a autorização para coleta desse tipo de informação, inclusive até pela própria LGPD, quando eu expliquei lá a questão quais dados a gente pode tratar. Então, lá naqueles itens lá, isso está na lei, tá lá entre os artigos, se eu não me engano, entre o artigo 1º, o artigo 7º, alguma coisa desse tipo, tá as formas que você está autorizado a fazer o tratamento. Todavia, tanto para os dois exemplos, se ele for fazer, tanto pelo exemplo da compra e venda do veículo, tanto ele sendo consumidor, até como ele sendo, sei lá, vamos pensar também numa concessionária que pega o meu veículo para poder, em consignação, né, para poder expor lá, e ela eventualmente vai pegar as informações, né? Ela vai pegar as minhas informações, ela vai fazer um contrato comigo para eu poder deixar o meu veículo lá em consignação. O que é importante nesse exemplo? A política de privacidade. Então, a concessionária precisa ter a política de privacidade adequada para que eu, como titular, saiba os meus direitos, entendeu? Existem pesquisadores, doutora, que vão falar o seguinte, até para as relações, para as mínimas relações pessoais, você precisa ter política de privacidade, né? É uma coisa muito discutível, né? Eu vi recentemente uma professora explicando que até para contratos de locação, por exemplo, né? Imagina isso. Eu vou alocar um imóvel do Dr. Rubens, e aí eu vou passar minhas informações pessoais. Ele vai tratar de alguma forma, né? Vai pegar meu nome. Imagina que é um imóvel residencial. Ele vai pegar meu nome, meu CPF, meu endereço, por exemplo. Então, teoricamente, né, se a gente for analisar a aplicação da LGPD como um todo, até ele vai precisar de política de privacidade. Ele vai precisar falar para mim, pelo menos, e olha que eu não estou dizendo uma política de privacidade super complexa, nada disso. Mas ele vai falar, ele precisa deixar claro para mim, pelo menos, como que ele vai tratar meus dados, quais são os meus direitos como titular desses dados. Então, são relações em que se a gente for pensar tudo hoje, vai envolver LGPD. Né? A gente vai ficar louco daqui para frente, principalmente aqui no escritório. Já pensou, todas as relações, né, pessoais podem envolver dados, né?
Será que a Agência Nacional de Proteção de Dados ela vai estar envolvida diretamente nisso? Não sei, provavelmente não. Nessas relações muito pequenas, pessoais, não, mas eventualmente você vai ter aí um risco, vai ter que se adequar, né? Então, contratos vão precisar ser revistos. Eu acho que a forma da gente contratar hoje, ela precisa ser uma forma um pouco mais ampla e mais completa, né? A mais completa possível. Então, aquele contrato muito genérico, ele deve ser evitado. O modelão, né? Que a gente sempre fala. Porque você pega o contrato da internet, você joga lá o tema do contrato. Eu quero um contrato de locação. A internet já te dá um modelão de contrato de locação. Então, os modelões devem ser evitados. Por quê? Porque, eventualmente, até o modelão não vai ter nada de LGPD dentro do contrato e você, eventualmente, vai precisar reorganizar isso, tá? Não sei se eu fui muito claro. Qualquer coisa, se o espectador quiser, ele pode fazer a outro esclarecimento e tal. A gente vai poder ver isso daí mais também. Eu também queria que você falasse um pouquinho, você começou a falar sobre a política de privacidade, é interessante a gente deixar claro aqui, até para os nossos espectadores, que política de privacidade é diferente ou é a mesma coisa de política de segurança da informação? Muito bom. Diferente, são coisas diferentes, por quê? Na política de privacidade, como eu te falei, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, porque acho que esclarece um pouco mais o conceito das coisas. Pensa na situação onde nós somos uma empresa aqui, nós vamos contratar funcionários, certo? Então, para os funcionários, especificamente, eu vou ter uma política de privacidade para poder estipular, eventualmente, para eles, quais são os direitos deles, como que eles, onde que eles vão ter acesso à informação, né? A política de privacidade vai ter essa conotação mais de explicar, explanar os direitos dos titulares e como eles vão ter acesso à informação e de que forma eles vão se portar, quais são as seguranças que eles vão ter. Já a segurança, né, você vai delimitar ali como a organização como um todo, né? Pensa no exemplo da guideline. No exemplo da guideline está bem delimitado isso. O operador, ele, nas suas atribuições, ele tem alguns comandos, né? Ele tem algumas opções que ele pode definir sem a intervenção do controlador. E quais são essas atribuições? Justamente a sua política de segurança da informação. Ou seja, como ele vai fazer para assegurar os procedimentos que ele precisa ter de segurança ali no tratamento daquele dado. Ou seja, qual a lição do software, como que ele vai fazer o arquivamento, como que deve ser a forma correta dos colaboradores fazer, por exemplo, arquivamento de documentos, coletar consentimento, assegurar que a informação ela vai ter um critério, né, bem objetivo com relação a isso. Então, são documentos diferentes, não dá para você colocar os dois no mesmo documento. É interessante que você diferencie, você entenda o público-alvo, né? Quase um plano de negócio, a política de segurança. Essas políticas é quase um plano de negócio. Tem que definir para qual público-alvo você vai dispor, né? Olha só, a questão do público-alvo é muito interessante. Você pode ter duas políticas de privacidade até. Uma direcionada, eventualmente, aos funcionários e outra direcionada aos clientes consumidores, né? Pense em empresa de varejo, pense em empresas de e-commerce, por exemplo, que você tem a política de privacidade direto lá no site, enfim. Então, você pode ter duas políticas de privacidade direcionadas para públicos diferentes e uma política de segurança de informação direcionada para assegurar, para trazer procedimento, né, para o seu sistema de segurança, né, para que você consiga, inclusive, padronizar a forma com que você assegura o tratamento do dado, seja na política de privacidade, seja na política de segurança da informação. Isso a segurança de informação está muito ligada ao departamento de TI, de tecnologia da empresa, porque ela vai delimitar muitas questões técnicas, tá? Nem sempre a segurança da informação ela vai ser uma política jurídica. Ela vai andar muito atrelado à parte de segurança, a parte técnica, porque você vai precisar padronizar a forma que você faz isso. Então,
startups, empresas que eventualmente trabalham mais no meio digital, precisam dessa política para poder se enquadrar, tá? Perfeito. Perfeito. Eu recebi uma pergunta aqui também, doutor Teodoro Mendes. Ele fala o seguinte: no levantamento de dados, análise dos sistemas do cliente, até para um DPO, como pode ser vista uma parceria com alguém da área de TI? Dizendo que essa é a área dele, a gente imagina que ele queira que a gente comente sobre a importância da área de TI dentro do processo de implantação. Gente, é extremamente importante. Ó, a LGPD foi algo assim, ela nasceu, né, como uma oportunidade de negócio para muita gente. Então, por isso que é muito importante que as pessoas que trabalham com TI, as pessoas eventualmente... DPO hoje se tornou, inclusive, uma profissão, né, doutora? A gente fez um curso preparatório para isso, de capacitação. Está regulamentada. Exatamente, é uma profissão regulamentada, né? Criou-se um mercado para isso, né? Inclusive, muito bem remunerado aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, é muito bem remunerado. Né? Então, é extremamente importante, tá? As pessoas que trabalham com TI, né, com tecnologia, elas estão extremamente ligadas aqui. E digo mais, né? Você tem aí duas normas extremamente importantes, que é a ISO 27001 e a ISO 27002. Elas são extremamente importantes tanto para pessoas que pretendem trabalhar, que trabalham na área de TI, inclusive eu acho que está muito mais próximo, né, essas políticas, e tanto para pessoas que eventualmente forem ingressar nessa carreira como DPO. É importante você ter o acesso a esse conteúdo. Então, na minha opinião, uma parceria que super vai dar certo, Teodoro. Eu acho que não tem como... É muito importante que no processo de implementação, naquele PDCA que eu expliquei, onde eventualmente você vai fazer a eleição dos gaps, você vai fazer o plano de ação, a parceria junto com o departamento, a tecnologia da informação é extremamente válida e importante. Eu acho que é um bom caminho para quem está também na área de TI, tá? É isso? As perguntas... É isso? Gente, só uma questão, eu queria trazer essa discussão aqui, né? Até com base nessa jurisprudência. É uma jurisprudência que é um caso, eventualmente, que aconteceu na nossa comarca, né? Não sei se eu já falei, mas o escritório está situado aqui na região de Alphaville, Barueri. E vocês perceberam como essa questão é interessante. Normalmente a gente pensa, né? A gente vê exemplos, né, muito grandes de processos processos de uma conotação alta, né? Você vê processos de grandes companhias, né, com relação ao LGPD, e a gente pode perceber aqui que a LGPD está intrinsecamente ligada a tudo, uma decisão do juizado especial, uma questão extremamente comum, né? Imagino eu que se tiver alunos aqui de direito, vão atestar isso, que vocês também podem atestar isso, uma questão extremamente comum, essa questão de contratação de empréstimo, sendo que a pessoa nunca teve conhecimento, nunca contratou. E essa reflexão é muito interessante para nós, né? A percepção de que a LGPD está em tudo, as pessoas que isso pode ser uma complicação, né? Nas empresas, isso pode ser, sim, um apontamento que essas grandes empresas vão precisar realmente ter um programa bem específico sobre isso, porque você vê o desdobramento que isso pode tomar. Imagine, olha, naquela decisão que eu trouxe, imagine o tanto de departamentos que vai trabalhar num processo com valor de R$8.000, por exemplo. Seria muito mais fácil, eu acho, não sei se a opinião de vocês vai ser essa, seria muito mais fácil o banco pagar os 8 mil e tranquilo, não precisar explicar mais nada, acho que eles pagariam sorrindo, né, o valor, mas muito mais do que isso, né? Você vê, a indenização ali foi num valor muito mais baixo do que o esperado na petição inicial, porém a obrigação
o tanto de departamentos que vai trabalhar para cumprir aquelas determinações, né, o start que isso vai dar, o que aquilo pode gerar, por exemplo, de pontapé inicial para demandas semelhantes, né? Hoje em dia a gente tem um sistema de justiça público, imagina se eu tive acesso àquele tipo de situação, imagina quantas outros advogados não tiveram e como que isso pode gerar. Então, não sei se vocês têm algum comentário para fazer com relação a isso, mas eu achei muito interessante, super recente, né? Algo muito de agora e muito próximo aqui, né? Você vê, juizado especial, imagine as justiças comuns, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu acho que isso é só o começo, né? E os juízes também ainda estão se adaptando, o judiciário em si está se adaptando à lei. E se a gente já teve uma decisão dessa num juizado especial, né, que a gente está falando aí de valores que não foram tão vultuosos, imagina na justiça comum. E para valores e danos ainda maiores. Com certeza a penalidade aí, não só administrativa, depois para ser oficiada à Agência Nacional de Proteção de Dados, mas o próprio judiciário, eles vão sim começar a elevar, acredito eu, principalmente com o porte da empresa, a extensão do dano, os valores, né, de multas diárias, de cumprimento das obrigações. Eu entendo que isso vai ser bem efetivo daqui para frente, sim. E as penalidades vão aumentar, os valores vão ser mais altos. Exatamente. A gente cria tá se criando um comportamento novo, né, na verdade, né? E aí as penalidades, o desdobramento pode ser gigantesco, a indenização pode ser pequena. O desdobramento, cara, nossa, imagina um ofício para a gente, imagina tanto de ofício que essas grandes companhias que são controladoras de dados, né, vão precisar responder. Então, por isso a gente fala aqui que é um mercado cheio de oportunidades, é um mercado novo e que é muito importante a implementação e o enquadramento. Bom, tem mais alguma dúvida? Não, senão cai para sempre. Estudem LGPD, estudem procedimentos, leiam a GDPR, que é muito importante. Aproveito para agradecer mais uma vez aos meus sócios que estão aqui me prestigiando com esta apresentação. Agradeço ao CICED, né, por mais essa oportunidade. Tem muito a ver com o propósito dessa semana, né, de orientação, de comércio exterior, né, por conta da própria GDPR, que é uma lei que norteou o mundo todo para que se regulamentasse, enquadrasse nela, né? E gostaria muito, mais uma vez, também de agradecer aos alunos que estão aqui presentes, as perguntas que foram feitas. Esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube do CICED, também no canal do YouTube da RGL Advogados. Essa apresentação também vai estar disponível. Se inscrevam no canal, eu vou dar uma de YouTuber agora. Se inscrevam no canal também, tanto do CICED quanto da RGL Advogados, deixe o sininho aí, eu não sei muito bem falar essas coisas, mas deixem seus comentários e muito obrigado pela apresentação, pelo tempo de vocês, espero ter contribuído aí com todo mundo, tá bom?